Existe um preço que as pessoas boas pagam todos os dias, e é muito mais alto do que você imagina. Maquiavel descobriu isso há 500 anos, e em 2025, esse preço só aumentou. Mas hoje, vou mostrar-lhe algo que vai mudar tudo. Como transformar a sua bondade na sua maior força, sem perder a sua essência. Desde cedo somos ensinados que bondade é sinônimo de virtude, o caminho correto a seguir. Filmes, livros, a sociedade em geral reforçam essa ideia. E quem questionaria algo tão nobre? Mas e se lhe dissesse que essa visão, por mais bonita que seja, esconde uma verdade mais complexa sobre o mundo e sobre como as relações humanas realmente funcionam? Nicolau Maquiavel, um pensador lá do século XVI, já percebia isso muito bem. Ele não era nenhum vilão de desenho animado como alguns pensam. Na verdade, Maquiavel era um observador sagaz da natureza humana, um tipo que entendeu como o poder opera por detrás das cortinas da moralidade. A grande descoberta dele, que pode soar chocante no início, é que o mundo real nem sempre recompensa a bondade da forma que esperamos. Aliás, muitas vezes, acontece justamente o contrário. Pense bem, quantas vezes viu pessoas genuinamente boas darem-se mal, serem passadas para trás, enquanto aqueles mais espertos, digamos assim, parecem prosperar? Não é uma regra universal, claro, mas é um padrão que se repete com uma frequência incômoda. E por que é que isto acontece? Não é porque o universo conspira contra os bonzinhos, nem nada do tipo místico. É uma questão de dinâmica de poder. Existe um mecanismo invisível, como engrenagens ocultas, que favorece certos comportamentos em detrimento de outros. Imagine um jogo onde todos concordam em seguir as regras da bondade, da honestidade, da reciprocidade. Lindo, não é? O problema é que nem toda a gente joga este jogo com as mesmas regras. Alguns jogadores percebem que podem levar vantagem se não seguirem todas as regras, se explorarem a boa-fé dos outros. E, infelizmente, num mundo onde nem todos são bons, ser apenas bom pode colocá-lo em desvantagem. A ingenuidade moral, essa crença de que basta ser bom para que tudo corra bem, é uma armadilha perigosa. É como entrar numa arena de leões, achando que a sua gentileza os acalmará. A bondade é importante, essencial, mas precisa vir acompanhada de sabedoria, de discernimento, de uma compreensão mais profunda de como o poder realmente funciona. Maquiavel ensina-nos a tirar as vendas dos olhos, a enxergar a realidade com clareza, sem ilusões. Não é para nos tornarmos cínicos ou maldosos, longe disso. É para sermos espertos, para protegermos a nossa bondade, para usá-la de forma estratégica, para que não seja a nossa ruína, mas sim a base da nossa força. Pense nisto. Em quais áreas da sua vida percebe que a face oculta do poder se manifesta? Já se sentiu vulnerável por confiar demais na bondade alheia? Entender essa dinâmica é o primeiro passo para transformar a forma como se relaciona com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Não se trata de abandonar a bondade, mas de evoluir para uma bondade mais consciente, mais estratégica, mais poderosa. A inocência, na sua essência, é bela. A pureza de um coração que acredita na bondade intrínseca do mundo e das pessoas é algo que nos inspira. Mas como tudo na vida, o excesso, a falta de discernimento, pode transformar essa virtude em vulnerabilidade. E é aí que reside o preço da inocência. Imagine um campo aberto, vasto e fértil. A inocência é como uma flor delicada que nasce nesse campo, sem defesas, sem armaduras. Num mundo ideal, todas as flores seriam cuidadas, protegidas. Mas a realidade é que nesse campo também existem ervas daninhas, predadores, elementos que podem se aproveitar da fragilidade da flor. Os padrões ocultos da manipulação são como essas ervas daninhas, sorrateiras e silenciosas. Manifestam-se de diversas formas, no colega de trabalho que lhe pede favores constantes, mas nunca retribui, no amigo que o elogia na frente, mas o critica pelas costas, no relacionamento amoroso onde um lado se doa excessivamente enquanto o outro só recebe. Sabe aquela sensação de que está sempre a esforçar-se mais, a doar-se mais, enquanto os outros parecem apenas colher os frutos do seu esforço? Essa é uma das faces da manipulação. E muitas vezes a nossa bondade, a nossa disposição em ajudar, em acreditar no melhor das pessoas, é justamente o que nos torna alvos mais fáceis para esses padrões exploratórios.
É como se a nossa luz interior, a nossa generosidade, atraísse aqueles que preferem aproveitar-se da luz alheia em vez de acender a sua própria. O ciclo vicioso da exploração instala-se quando permitimos que a nossa bondade seja usada repetidamente contra nós. Ajudamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e de repente, vemo-nos presos numa teia de expectativas unilaterais, onde a nossa gentileza é vista como obrigação e não como um ato de generosidade. E o que acontece quando tentamos romper esse ciclo? Muitas vezes, somos taxados de egoístas, insensíveis, como se o problema fosse a nossa mudança de postura e não a exploração que sofremos por tanto tempo. A prisão da ingenuidade é justamente essa: acreditar que ser bom significa ser passivo, ser permissivo, ser constantemente explorado. É confundir bondade com falta de limites, com ausência de autoproteção. Não se trata de se tornar uma pessoa desconfiada, amargurada, que vê maldade em tudo, mas sim de abrir os olhos para a realidade, de reconhecer que existem pessoas e situações que podem aproveitar-se da nossa inocência. O primeiro passo para se libertar dessa prisão é a consciência. Perceber os padrões de manipulação, identificar as situações onde a sua bondade está a ser explorada, reconhecer o preço que está a pagar por essa inocência. Quais são os padrões de manipulação que já presenciou ou vivenciou? Em que áreas da sua vida sente que a sua bondade já foi usada contra si? Refletir sobre essas questões é fundamental para começar a construir uma bondade mais forte, mais sábia, uma bondade que o protege, em vez de o aprisionar. E se lhe dissesse que a bondade, essa força tão frequentemente associada à ingenuidade e à fraqueza, pode ser transformada num dos seus maiores poderes? Parece contraditório, não é? Mas é justamente essa a alquimia da bondade. A capacidade de transformar a gentileza em poder estratégico, sem perder a essência da sua generosidade. Imagine um alquimista no seu laboratório a buscar transformar metais comuns em ouro. A alquimia da bondade é um processo semelhante. Transformar a bondade bruta, aquela que é facilmente explorada, numa bondade refinada que irradia força e influência. A mecânica da influência moral reside justamente nessa transformação. Não se trata de ser bonzinho para agradar os outros, para buscar aprovação ou para evitar conflitos, mas sim de usar a bondade de forma consciente, intencional, como uma ferramenta poderosa de conexão, de persuasão, de liderança. O paradoxo do respeito entra em cena nesse momento. Muitas vezes pensamos que para sermos respeitados precisamos ser duros, inflexíveis, até mesmo agressivos. Mas a verdade é que o respeito genuíno, aquele que nasce da admiração e da confiança, é muito mais frequentemente conquistado através da bondade estratégica. Pessoas que são genuinamente gentis, que se importam com os outros, que agem com integridade, naturalmente atraem o respeito das pessoas ao seu redor. Não é um respeito baseado no medo, na imposição, mas sim um respeito que floresce da consideração e da admiração. A força da bondade estratégica reside na sua capacidade de desarmar as defesas, de construir pontes, de criar um ambiente de confiança e colaboração. Quando age com bondade, quebra as expectativas de um mundo frequentemente cínico e egoísta. Demonstra que é possível ser forte e gentil ao mesmo tempo, que a virtude não é sinônimo de fraqueza. E essa demonstração por si só já é um ato de poder. A bondade estratégica não é sobre ser passivo ou permissivo. É sobre escolher ativamente a gentileza como sua primeira resposta, mas com a clareza e a firmeza necessárias para se proteger e para defender os seus valores. É sobre saber dizer não com gentileza, sobre estabelecer limites com compaixão, sobre confrontar a injustiça com serenidade. Como pode começar a praticar a alquimia da bondade no seu dia a dia? Em quais situações pode transformar a sua gentileza numa ferramenta de influência positiva? Experimente usar a bondade como sua primeira abordagem. Observe as reações, ajuste a sua estratégia. Vai surpreender-se com o poder transformador que reside nessa alquimia. Lembre-se, a bondade não é fraqueza, é potencial inexplorado. Alcançar o poder consciente é como dominar uma arte delicada, um bailado entre a força e a virtude. Não se trata de escolher um lado em detrimento do outro, mas sim de integrar essas duas forças aparentemente opostas numa dança harmoniosa.
É nesse espaço de equilíbrio que reside a verdadeira mestria do poder pessoal. Quebrar o ciclo da exploração exige, antes de tudo, consciência. Consciência dos padrões, das dinâmicas, das pessoas que se aproveitam da nossa bondade. Mas a consciência por si só não basta. É preciso ação, é preciso estratégia. É preciso a arte do poder consciente. Essa arte começa com o estabelecimento de limites claros e firmes. É aprender a dizer não sem culpa, sem medo de desagradar, com a convicção de que proteger a sua energia, o seu tempo, a sua bondade, é um ato de autorrespeito e de autopreservação. Não se trata de se fechar para o mundo, de se tornar inacessível, mas sim de criar fronteiras saudáveis que o protejam da exploração e que permitam que a sua bondade floresça de forma sustentável. A alquimia do respeito aprofunda-se nesse ponto. O respeito consciente não é algo que se exige, que se impõe, mas sim algo que se conquista através da coerência entre o discurso e a ação, entre a bondade e a firmeza. Quando age com integridade, quando demonstra que é gentil, mas não ingênuo, as pessoas naturalmente começam a respeitá-lo de uma forma mais profunda e genuína. E esse respeito, por sua vez, empodera-o, fortalece-o, coloca-o numa posição de maior influência. O espaço além da ingenuidade é um território de liberdade e de autonomia. É o lugar onde já não é refém da expectativa dos outros, da necessidade de agradar, do medo de decepcionar. Age a partir de um lugar de escolha consciente, de alinhamento com os seus valores, de respeito aos seus próprios limites. Nesse espaço, a bondade já não é uma obrigação, um fardo, mas sim uma expressão autêntica do seu ser, uma força que emana de dentro para fora, contagiando o mundo ao seu redor. Como podemos cultivar a arte do poder consciente no nosso dia a dia? Comece por observar as suas relações, identificando os padrões de exploração, os momentos em que se sente usado, desrespeitado. Em seguida, experimente estabelecer limites, dizer não quando necessário, priorizar o seu bem-estar. Busque o equilíbrio entre a gentileza e a firmeza, entre a doação e a autopreservação. Vai perceber que, ao dominar a arte do poder consciente, a sua bondade torna-se ainda mais poderosa, mais transformadora, mais autêntica. Lembre-se, o poder consciente não é sobre dominar os outros, mas sobre dominar a si mesmo, sobre usar a sua força interior para construir um mundo mais justo, mais gentil, mais humano. Chegou a hora do despertar, o despertar do estratega moral que existe dentro de si. É hora de abandonar a ingenuidade, de abraçar a sabedoria, de transformar a sua bondade numa arma secreta, poderosa e eficaz. A bondade como arma secreta? Pode soar estranho, mas pense bem. Num mundo cínico, competitivo, muitas vezes cruel, a bondade genuína é um recurso raro, valioso, surpreendente. Quando age com bondade, desarma as defesas, quebra as resistências, cria um campo de energia positiva que atrai as pessoas, que inspira a colaboração, que facilita a resolução de conflitos. A bondade estratégica não é sobre ser bonzinho, mas sobre ser inteligente, perspicaz, sobre usar a sua gentileza de forma intencional para alcançar os seus objetivos, para construir relacionamentos saudáveis, para criar um impacto positivo no mundo. O poder da virtude consciente reside na sua autenticidade. Não se trata de fingir ser bom, de usar a bondade como uma máscara para manipular os outros, mas sim de cultivar a virtude genuína, de agir de acordo com os seus valores mais profundos, de buscar a integridade em todas as suas ações. Quando a sua bondade é autêntica, irradia uma força magnética, inspira confiança, cria um legado duradouro. A natureza do verdadeiro respeito revela-se nesse despertar. O respeito que conquista como estratega moral não é um respeito superficial, baseado no medo ou na hierarquia, mas sim um respeito profundo, sincero, baseado na admiração, na confiança, na gratidão. As pessoas respeitam-no não apenas pelo que faz, mas por quem é, pela sua integridade, pela sua bondade, pela sua coragem de agir de acordo com os seus valores. O fim da exploração moral começa com esse despertar. Quando se torna um estratega moral, já não é uma vítima passiva, um alvo fácil para os exploradores de plantão. Torna-se um agente ativo de transformação, um guardião da sua própria bondade,
um defensor da justiça e da equidade. Quebra o ciclo da exploração, não se permitindo ser usado, mas também não usando os outros. Cria um novo paradigma de relações humanas, baseado no respeito mútuo, na colaboração, na bondade consciente. E agora, qual é o próximo passo? Como vai despertar o estratega moral que existe em si? Comece por refletir sobre os ensinamentos de Maquiavel, não como um manual de cinismo, mas como um guia para a sabedoria. Use esses ensinamentos para aprimorar a sua bondade, para torná-la mais estratégica, mais poderosa, mais transformadora. Lembre-se, a bondade não é o oposto do poder, mas sim a sua forma mais elevada. E em 2025, mais do que nunca, o mundo precisa de estrategas morais, de pessoas que usam a bondade como ferramenta de transformação, para construir um futuro mais justo, mais gentil, mais humano para todos. E aí, pronto para transformar a sua bondade em poder. Maquiavel mostrou-nos que é possível. E em 2025, essa é a chave para prosperar sem perder a essência. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou do conteúdo e achou útil, não se esqueça de deixar o seu gosto e partilhar com alguém que aprecie. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este e fique atento aos próximos conteúdos. Quem sabe qual tema intrigante iremos explorar a seguir? Um mistério que só será revelado no momento adequado. E lembre-se, paz e luz na sua jornada. Vemo-nos em breve.